Fala pessoal, bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Lucro Lúdico. Hoje vamos analisar a Klabin, tá? A gente já fez um shorts, postou um reels também no Instagram para dar só um sum up aqui para vocês, um resumão do que a empresa transmitiu de resultado nesse terceiro TRI de 25, mas aqui a gente vai entrar mais a fundo no assunto, trazer informações mais embasadas aqui para vocês. Então vamos lá, que é uma empresa bem legal. Vocês que acompanham o canal sabem que a gente vem falando de Klabin aí desde que a gente lançou o canal no começo do ano. Então vamos lá. Ó, cenário base aqui, tá? A Klabin é a maior empresa de embalagens do Brasil, ponto, tá? Uma das maiores do mundo. Então, ela é uma empresa que planta a árvore, colhe a árvore, transforma em celulose, comercializa a parte da celulose, transforma a parte da celulose em papel e parte em embalagem, tá? Aí a gente pode ver aqui daqui a pouco os tipos de produtos. A gente já tem vídeo aqui falando desses produtos da Klabin, tá? Então, pode ir lá olhar com mais detalhe. Aqui mesmo a gente quer focar nos resultados desse terceiro TRI, que foram bem interessantes. Mas é isso que a Klabin faz, não. É isso que a Klabin faz. Esse é um overview aqui para vocês, tá? Por que que a gente continua fazendo vídeo de Klabin? Caramba, né? Bom, vamos lá. Bom, Klabin é uma empresa que é famosa, até porque o Barsi fala muito dela, né? Tem sempre algum vídeo aqui no YouTube do Barsi falando de Klabin, ou de alguém falando que o Barsi falou de Klabin, né? Então, é uma empresa também muito sólida, está há muitos anos aqui no mercado brasileiro e tem uma fama de boa pagadora de dividendos. Então, tudo isso faz com que ela esteja sempre aí na boca da galera, tá? E é uma empresa que a gente gosta. Empresa, calma lá, papel é uma coisa, empresa é outra. O papel a gente já vai falar, mas é uma empresa que a gente acha muito legal, tá? Porque é muito resiliente, é uma empresa enorme, a gestão é excelente. Vocês podem ver, a gente já passou aqui em outros vídeos, mas eu vou mostrar aqui para vocês também alguns resultados, né? Todo o cuidado, o material, as informações, né? Os calls deles, eles têm uma coisa que eu acho muito legal, de passar o termômetro de mercado. Isso é muito legal, né? Passar para a gente, olha, esse produto está com uma demanda assim, com preço assado, a gente pretende produzir tanto, pretende vender tanto. É muito legal. Eles também disponibilizam planilhas de Excel para a gente brincar aqui com os números, então eles são muito sólidos. É uma empresa muito legal, uma governança muito bacana, super SG a empresa também, e está num nicho interessante, né? A gente está num nicho de embalagem, celulose, que é uma coisa que é sustentável, né? Então, quando a gente pensa em plástico, sei lá, coisas do tipo, não são muito sustentáveis, né? A gente tende a imaginar que algum disso vai acabar, ou que o preço dessas commodities, né, de coisas feitas de plástico vai diminuir. Celulose, o contrário. Então, esse também é o resumão do porquê a gente gosta de Klabin aqui no canal. E por que desde lá 2021 a ação vem caindo e nunca mais voltou para aquele patamar, tá? A gente precisa entender uma coisa, né? A matéria-prima da Klabin é celulose. Então, a celulose é uma commodity, ok? Como toda commodity, o preço é global, né? É o mercado global que vai parametrizar esses preços. E a celulose está numa queda drástica, tá? O preço da commodity, a gente vai pôr aqui na tela para vocês, vem caindo assim vertiginosamente. E é claro que isso vai impactar, ok? Outra coisa é a cotação do dólar, né? Empresas que têm bastante receita fora do país ficam sujeitas, né, à cotação, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? A gente vai ter receita em dólar, então isso é legal, né? Se o Brasil, se o real estiver desvalorizado, para a gente é melhor. Mas também a gente vai ter custos em dólar, né? Então, dívida em dólar normalmente é mais barato, mas se a gente tiver que importar maquinário, capex, coisas do tipo, isso pode ficar mais caro também. Então sempre é uma faca de dois legumes aqui. Mas é por isso que a empresa vem apanhando, não é por gestão. O mercado de celulose, o mercado de extração de madeira é um mercado antigo, né? Um pouco sucateado. As máquinas tem máquina aí de 50 anos rodando ainda. Então são coisas caras. Você precisa sempre estar renovando. Existem paradas programadas, então você precisa programar para a manutenção das máquinas. Você precisa fazer novas fábricas. Então é um mercado em que o capex é alto, né? Você precisa estar sempre investindo. E uma empresa deste tamanho não vai investir 1 milhão, 100 milhões, vai investir bilhões. Então é claro que quando você investe, você se alavanca, o mercado começa a ficar assustado. Fala, opa, peraí, você vai conseguir pagar tudo isso de dívida?
E aí a gente começa a ver essa movimentação de ficar receoso com a ação e talvez dar uma descontada no preço, tá. E é claro, né, isso tem fundamentos, a gente, fluxo de caixa pode apanhar, até dividendo pode apanhar, não no caso da Klabin, a Klabin não deixou de pagar dividendo, mesmo se endividando, mas a gente vê esse tipo de movimentação. Então é por isso que a ação vem apanhando nos últimos anos. Mas ela soltou o resultado agorinha, essa semana, veio um resultado muito bom, a ação até subiu bastante, chegou a subir quase 2% ali no dia, um pouquinho mais de 2% na data do call ali e na data da divulgação dos resultados. Tiveram dados bem interessantes, mas é uma ação que ainda está abaixo dos R$ 19. Então não chega nem perto dos 27 que ela bateu lá em 2021, 2022, como a gente falou aqui para vocês. Mas está subindinho, tá devagarzinho, sempre ela está subindo, chegou a bater 17,37 ali, se eu não me engano, que é uma região de suporte, né? Para quem entende análise técnica, então é uma região gráfica onde é o suporte, né? Então, dali esse preço não passa, né? É um dos mínimos do preço ali. Pegou nesse preço, o mercado tende a comprar e essa ação tende a subir. Porventura, se não subir e descer mais, aí é uma queda livre e dos 17 pode passar para os 16 até para o 15, aí encontrando novos suportes. Mas é um jargão meio técnico aqui, tá? Vamos voltar para a análise fundamentalista, que é o que a gente entende de verdade, tá? Então a ação voltou a subir. Então vamos tentar entender por quê. Vamos entrar aqui em alguns resultados, alguns números aqui com vocês. Então vocês estão vendo aí, EBITDA ajustado atinge 2,11 bilhões e receita de 5,4 bilhões no terceiro tri. Crescimento de 17% e 9% em relação ao terceiro tri de 24. Então, bem interessante, né? Já é um crescimento bem robusto aqui. Novo recorde de receita líquida consolidada, reforçando o avanço no ramp-up da operação e a resiliência do portfólio. Resiliência do portfólio da Klabin. O que é o ramp-up? É começar a funcionar, né? É quando uma máquina, uma empresa foi instalada e aí, como vocês sabem, uma empresa e uma máquina, perdão, uma fábrica não começa a operar 100% do dia para a noite, né? Bom, apertamos um botão, ligamos a luz ali tudo na tomada e vai começar a produzir 100%, né? Assim, então as coisas vão devagar, né? Então o ramp-up é esse processo de chegar à produção máxima de uma máquina aqui no caso, tá? A alavancagem, isso aqui é extremamente importante, tá? A alavancagem em dólar está 3,6, em real está 3,3, como a gente falou, né? A empresa é uma empresa que exporta bastante, ainda 70% da receita dela é de mercado interno, mas tem 30% que é de mercado externo, né? Então é claro que você tem uma dívida em dólar, até para poder operar fora, coisas do tipo, e tem uma dívida em real. E a dívida em dólar está 3,6 vezes o EBITDA, a dívida líquida, e em real está 3,3, então é uma queda enorme, porque estava acima de 4 no ano passado. Então a empresa prometeu, olha, a gente vai investir, vai começar a desalavancar e vai trazer resultado para o acionista, tá? Vocês vão ver o fluxo de caixa, vão ver até talvez dividendo. E isso parece estar acontecendo. Eles estão desalavancando bastante. Então o mercado tinha muito esse receio, como a gente acabou de falar, né? E parece que a empresa está mostrando que vai conseguir se desalavancar, então é interessante também. Embalagens, né? O papelão ondulado. O terceiro tri de 25 apresentou um aumento de 6,6% no volume de vendas em metro quadrado em relação ao terceiro tri de 24 e crescimento de 20% na receita líquida, refletindo o robusto crescimento do volume de vendas e reajustes de preços. Isso aqui também é muito importante, tá, gente? Às vezes existe essa confusão, a Klabin é uma empresa de celulose só, faz papel A4, está escrevendo com o papel da Klabin, não é bem isso, a gente já falou aqui para vocês, não é uma empresa de embalagens. E claro que ela tem outros produtos, né? Papel cartão, enfim, mas a embalagem é o papelão ondulado que segura a receita dessa empresa, tá? Não no mau sentido, no bom sentido, né? É uma empresa de embalagem e o melhor produto dela hoje é o papelão ondulado. Por quê? É um produto que o mercado usa muito. Então, a indústria alimentícia, frigoríficos, portador de grão, supermercados, né? Varejo, todo mundo usa muito esse material. Então, ele é muito vital para essas indústrias, né? Então, quando a gente vê a indústria de alimento crescendo, o varejo crescendo, isso também vai levar para cima o volume de caixa de papelão vendido, né? Parece fazer sentido isso. E a gente consegue enxergar que esse é um mercado que está em
plena ascensão, né? Não arreda pé esse negócio aqui. O volume de venda só aumenta e o preço do mercado também. A Klabin falou para a gente no call, inclusive, que eles conseguem repassar preço para os clientes, né, que compram esse produto deles acima da inflação. Então, hoje é um baita business você estar vendendo embalagem. E é o que a Klabin faz. Então, é um produto que não tem muito o que esperar, né? Parece que só vem subindo a questão de preço e de volume vendido desse negócio. A gente também tem que ter em mente o seguinte: é um produto mais sustentável, né? Existe um movimento global de tentar substituir plástico e trazer a celulose, né, para esse tipo de produto, transporte, enfim, transporte de bens, enfim. Então, realmente também é um produto que está vindo muito bem e que parece ter uma perenidade importante, né, que entra em qualquer valuation, qualquer avaliação de empresa e de negócio. Aqui é um negócio muito legal, gente. A gente tem um slide onde a gente vê a receita líquida por produto, tá? Isso está disponível para vocês, está lá na rede da empresa, é só ir lá baixar. A gente consegue ver, ó, madeira, celulose de fibra curta, de fibra longa, os papéis, as embalagens e outros aqui. Então a gente vê aqui com muita clareza, né, que a gente teve, vamos começar de baixo para cima, um aumento de 3% e 9% na receita líquida total. Muito bacana. Um aumento de 20% e 9% em embalagens, 11% e 6% em papéis. E aqui a gente vai entrar na celulose. A celulose realmente já parece ser aqui, né, o único produto que está tendo uma diminuição na receita. E isso faz sentido, gente, pelo que a gente falou, né? O preço da celulose mundial está nos piores momentos da história. Então era óbvio que mesmo aumentando a produção, né, eles estão aumentando a produção de tudo. A gente vai mostrar aqui para vocês, colocar na tela, mas a produção de tudo está aumentando. E mesmo assim a receita está diminuindo, porque o preço da celulose realmente tá no chão ali. E até madeira também, né? De 23% ou 90% de tri versus tri aqui, né? De um tri para o outro. Que é o que a gente falou também, né? Do projeto Caetê, de vender terra, vender madeira. Então, assim, a empresa está só aumentando suas receitas. E olha aqui, o preço líquido por tonelada de celulose. Olha o valor, né? Então, papéis, isso estava aumentando, agora deu uma arrefecida, né? A gente vê embalagens só aumentando e celulose só caindo. Então, realmente, a gente vê que o preço da celulose atrapalha, e mesmo assim, a empresa está tendo recorde de receita, né? Então, é muito interessante. Parece que é uma coisa que só conta a favor, né? Talvez quando a celulose recuperar esse valor, a receita da empresa vai aumentar ainda mais. Vamos ver também aqui agora, gente, EBITDA e geração de caixa operacional, né? Então, muito interessante. A gente tem o lucro aqui, o lucro líquido, a gente soma algumas contas aqui, né? Para a gente ir voltando para o EBITDA. Normalmente de ao contrário, né? Mas aqui eles estão fazendo da forma oposta. Começa no lucro, né? E a gente vê que o lucro do terceiro tri desse ano para o de 24 foi 18%, perdão, foi 34% abaixo. Nós vamos dar uma olhada no porquê, né? Olha aqui, o imposto que foi pago no ano passado foi ínfimo. A gente também teve uma depreciação e amortização menor. Então, isso também impacta, né? Tanto que se a gente vê aqui o EBITDA ajustado, o EBITDA foi maior, ok? Então, o potencial de geração de caixa, na verdade, nesse T de 25 foi maior do que do TRI do ano passado. Então, é interessante a gente ver, né? São ajustes contábeis aqui, né? Coisas que a gente precisa atentar, senão a gente fica só vendo lucro, 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 parece que a empresa está indo pior. E não é bem o caso, né? O potencial de geração de caixa da empresa está melhor. Tanto que a gente vê uma margem aqui, que vem se mantendo nesses dois tris, né, no segundo tri e terceiro tri desse ano, de 39% contra 36% no terceiro tri de 24. A margem EBITDA também vem aumentando, o que é bem importante. E falamos aqui para encerrar também, né, sobre dividendos, né, que a empresa costuma pagar bons dividendos. O dividend yield desses 12 meses vai ser de 5,5%, né, um pouquinho abaixo do que ela costuma pagar, mas ela não vai cortar dividendo, ela também não vai pagar dividendo extraordinário, não é uma coisa que o mercado está muito atento. Olha, vai taxar dividendo, então vocês vão tentar correndo pagar um dividendo a mais esse ano e tal? Parece que não, no qual não nos foi informado isso, pelo contrário, vai se manter tudo conforme sempre foi. Eles vão continuar com essa política de distribuir de 10% a 20% do EBITDA para os acionistas, estão distribuindo na casa dos 15% ali, tá? Já anunciaram dividendos para esse ano ainda,
Então também essa questão dos dividendos parece que vai permanecer sólida. E é isso, gente. É isso que a gente queria falar de Klabin para vocês, queria passar isso para vocês e queria ver o que vocês acham. Eu quero a conclusão de vocês aqui. Faz um vídeo com a gente, comenta aqui. Vocês compraram, vocês vão comprar, se já tiveram, encheram a mão agora que caiu e estão vendo essa pequena subida. Como vocês estão enxergando essa questão? Fala com a gente. Mas acho que aqui a gente deu um overview legal da empresa, né, para vocês. Nossa opinião, a empresa continua sendo uma baita empresa, só um momento de mercado, parece ser uma boa oportunidade, tá? Me diz aqui o que vocês acham e a gente se vê no próximo vídeo.